A dúplice vinda de Cristo. A Bíblia ensina com muita clareza que Jesus virá primeiramente para o arrebatamento e depois para o estabelecimento de seu reino de 1000 anos aqui na terra. Ele virá primeiramente como ladrão e depois como relâmpago, ensinando acerca da necessidade de os discípulos estarem vigilantes pelo fato de não saberem a hora em que o seu Senhor virá. Jesus disse que se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 42 a 44. Como um ladrão, Jesus não será visto pelo mundo, mas como relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu, todo o olho verá o Filho do Homem no seu dia. Lucas 17, 24. Jesus virá primeiro como a estrela da alva e depois como o sol da justiça. O próprio Jesus diz: eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. O apóstolo Pedro adverte que temos ainda mais firme a palavra dos profetas, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Como o sol da justiça, Jesus virá em socorro de Israel, trazendo cura em suas asas, e isso naquele dia que vem ardente como fornalha, em que todos os arrogantes e malfeitores serão como palha, um dia que ateará fogo neles. Malaquias 4, 1 a 2. Este é o contexto da batalha final do Armagedon. Jesus virá primeiramente como noivo e depois como rei. Na parábola das 10 virgens, Jesus afirma que o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Mateus 25, 1. Mais adiante, no mesmo capítulo 25 de Mateus, Jesus fala dele mesmo como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Versículos 31 a 34. Jesus virá primeiramente para o banquete nupcial e depois para o trono. As virgens que estavam preparadas entraram com ele, Jesus, para o banquete de casamento, e a porta foi fechada. Mateus 25, 10. Já na sua vinda para estabelecer o milênio, o Filho do Homem virá em toda a sua glória com todos os anjos e assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Mateus 25, 31. Comparando Mateus 25, 1 com Lucas 12, 36, percebemos que Jesus vem para o rapto antes do banquete nupcial e depois ele volta após as bodas. Eis suas palavras: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Jesus virá primeiramente para sua noiva e depois com a sua esposa. Sua promessa aos discípulos preocupados foi a de que, se ele fosse e lhes preparasse lugar, então voltaria e os levaria para ele mesmo, para que onde ele estivesse, também os seus pudessem com ele estar. João 14, 3. O apóstolo Paulo escreveu que quando Cristo se manifestar, então nós nos manifestaremos com ele em glória. Colossenses 3, 4. E Judas cita a profecia de Enoque, já citada. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Versículos 14 e 15. Jesus virá primeiramente até os ares e depois ao Monte das Oliveiras.
Afirma o apóstolo Paulo que na vinda do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 17. Referindo-se à batalha final do Armagedon, o profeta Zacarias escreveu que o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio. Zacarias 14, 3 a 4. Jesus primeiramente receberá a noiva, depois será recebido por Israel. No rapto, Jesus receberá a noiva nos ares e nos levará para ele mesmo, João 14, 3. 7 anos mais tarde, Jesus derramará sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Zacarias 12, versículo 10. Jesus virá primeiramente para a nossa união com ele, depois para revelar-se ao mundo nos céus. Na vinda de Jesus para o rapto, estaremos com ele para sempre. 1 aos Tessalonicenses 4,17. Diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes, então os crentes, aliviados das suas tribulações, se manifestarão semelhantes a ele. 1 João 3,3, 2 aos Tessalonicenses 1,7.